aula de Geografia, correção da atividade, página 29 e 30. Então, a nossa atividade, a correção da atividade hoje, é referente ao conteúdo O Brasil e suas diferenças sociais. Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, ou seja, um país muito grande. E por ser um país muito grande, isso favorece que haja grandes contrastes sociais em nosso país. A desigualdade social, ela é um reflexo da má distribuição de renda, tá? E aqui a gente viu a história, né, a comparação de um bolo onde poucos ganham muito e muitos ganham pouco, fazendo a comparação com a desigualdade social existente no Brasil, que a desigualdade social, ela não é uma característica típica só de pequenas cidades, mas também de regiões bastante desenvolvidas. Então, é possível que a gente perceba essa desigualdade que há em todos os municípios, estados e regiões brasileiras, independente de ser ou não uma região em desenvolvimento, ok? E ficou para que vocês copiassem as questões 1 e 2 da página 29. A foto acima representa a desigualdade social no Brasil. Explique. Então, esta imagem, esta foto, representa a paisagem no município de São Paulo. Isso em 2012. Então, São Paulo é uma das, se não a mais desenvolvida, mas é uma das mais desenvolvidas, né, áreas do território brasileiro. Embora a economia desse estado seja uma das mais ricas e desenvolvidas de todo o Brasil, podemos perceber a desigualdade na distribuição dessa riqueza por meio dos contrastes que seus municípios apresentam. Olha aqui, que nós podemos ver claramente o contraste. Contrastes são lados opostos, né? De um lado, a gente vê o quê? Prédios luxuosos, demonstrando assim um alto poder aquisitivo. Do outro lado, nós temos o quê? Moradias de baixa renda. Então, isso aqui são os contrastes que nós encontramos no Brasil. Não só em cidades pequenas, mas também em grandes cidades como São Paulo, a gente consegue ver claramente essa desigualdade social que há entre a população. E essa desigualdade, ela é causada pela distribuição de renda. Número 1. A foto acima representa desigualdade social no Brasil. Explique. Então, dá para a gente ver claramente o contraste que existe entre os prédios luxuosos e as moradias de baixa renda. 2. Observe os contrastes sociais no lugar onde você vive. Então, todos nós agora vamos olhar para a nossa querida Piripiri. Quais são os contrastes que chamam mais a sua atenção? Andando pela cidade de Piripiri, o que a gente percebe que mais chama atenção com relação à desigualdade? Ou será que em Piripiri não há desigualdade? O que vocês dizem? Então, é possível que a gente perceba aqui em Piripiri que a gente vê claramente a desigualdade presente nas moradias, né? Tem pessoas que têm casas luxuosas, enquanto que outras pessoas não têm de jeito nenhum. Então, isso chama a nossa atenção. No padrão de vida das pessoas, tem pessoas que andam muito bem vestidas, que se alimentam do bom e do melhor, que frequentam escolas de
boa qualidade, que tenha acesso a uma saúde melhor. Então, a questão do padrão de vida também existe em nossa cidade, não é isso? Então, nós podemos destacar a questão das moradias e a questão do padrão de vida das pessoas. Como você explica a existência desse contraste? Por que que a gente vê claramente um lado tanta riqueza, tanto luxo, e do outro lado a gente vê casas mais humildes, com certeza pessoas com poder aquisitivo mais baixo? E se deve a quê? A má distribuição de renda, tá certo? Então, vou colocar depois uma imagem com as respostas ditadas para vocês estarem passando para o caderno de vocês ou conferindo, tá? E a questão número 3, o mapa representa a distribuição percentual de moradias com acesso à rede coletora de esgotamento sanitário por unidade federativa em 2015. Então, esgotamentos sanitários tem a ver com a rede de esgoto, a coleta da água que é utilizada em nossa casa, tá certo? Por unidades federativas, ou seja, pelos estados que compõem o Brasil, isso em 2015. Observe que este mapa ele tem várias cores, mais precisamente 6 cores. Cada uma dessas cores, pessoal, representa um tópico. Então, o rosa mais clarinho, quase branco, significa dizer o quê? Distribuição de moradias com acesso à rede de esgoto. Somente de 2 a 8% da população tem acesso à rede de esgoto. Então, o Piauí e o Pará são estados brasileiros onde a minoria da população tem acesso à rede de esgotos. Já na outra cozinha, mais forte um pouco, de 8,1 a 20% da população tem acesso à rede de esgoto. Já outra cor, de 20,1 a 40%, tem acesso à rede de esgoto. E assim a gente vai olhando os estados, e aqui nós temos a legenda que nos possibilita entender melhor o mapa. Observe aqui São Paulo. São Paulo é um dos estados, assim como Rio de Janeiro, que tem uma cor mais forte. Aqui diz que de 80,1 a 92% da população tem acesso à rede de esgoto. Então, a maioria das pessoas que moram em São Paulo tem acesso à rede de esgoto, enquanto que no Piauí é a minoria dessas pessoas, tá? Letra A. Quais unidades federativas apresentam os menores percentuais de moradia com acesso à rede coletora de esgoto em 2015? Olha aqui. Amapá, Pará, Piauí, tá? B. Então, esses 3 estados, Amapá, Pará e o Piauí, somente de 2 a 8% da população tem acesso à rede coletora de esgoto em 2015. Talvez esses dados já estejam defasados, é preciso a gente fazer uma pesquisa para atualizar. B. Quais unidades federativas apresentam os maiores percentuais de moradias com acesso à rede coletora de esgoto? Em 2015, São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui também nós temos Distrito Federal, que é Brasília, capital do Brasil. C. Qual é a faixa percentual de moradias com acesso à rede coletora de esgoto na unidade federativa onde você mora? Em qual estado a gente mora? No Piauí. Então, qual é o nosso percentual? Você vai colocar de 2 a 8% da população. É importante que as moradias tenham acesso à rede coletora de esgoto? Sim ou não? Por quê? Sim, é muito importante, porque vai fazer com que as pessoas
corram o menor risco com relação à saúde. As chances de se adquirir uma doença através da água maltratada, da água mal utilizada, dos lugares onde não há rede de esgoto. Então, a chance de contrair uma doença é muito grande quando não há esse tratamento adequado da água, essa coleta da rede de esgoto. Em sua opinião, o que deveria ser feito para aumentar a quantidade de moradias com acesso à rede coletora de esgoto? O que você acha? O que poderia ser feito? Criar políticas públicas que atendessem mais à população, que houvesse políticas públicas que pensassem mais no bem-estar da sociedade, de todas as pessoas, não é isso? Então, estarei postando uma imagem que contém todas as respostas e vocês irão corrigir os cadernos de acordo com as respostas que eu irei postar, tá certo? Depois da correção do caderno, você posta uma foto da sua atividade corrigida. E até a nossa próxima aula.